Vamos falar sobre a confusão, e a gente já vai te explicar por que confusão, da eleição no Peru. O destaque é Keiko Fujimori lidera a votação, com 37% das urnas apuradas. Porém, entretanto, todavia, a votação que era para ter acabado ontem, domingo, ela foi postergada. Disseram, vocês têm também até segunda-feira para votar. Milhares de pessoas não puderam votar, por alguns motivos que a Luciana Tadeu vem explicar para a gente. E agora tem uma incerteza enorme de quem vai, afinal, para o segundo turno. Luciana Tadeu, bem-vinda. O que aconteceu com alguns locais de votação no Peru, hein? Oi, Elisa, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Olha, Elisa, o material eleitoral para esses eleitores votarem não chegou, então muitas mesas não abriram ontem durante essa jornada eleitoral. Foram 211 mesas nas quais os eleitores não conseguiram votar, mesas em Lima principalmente, mas também mesas no exterior, nos Estados Unidos. E como esses eleitores não puderam exercer esse direito ao voto, o órgão eleitoral do Peru determinou que hoje essa votação vai continuar nesses centros eleitorais. Continuar não, né? Vai iniciar nesses centros eleitorais, vai acontecer a jornada eleitoral nessas mesas que não tinham sido abertas ontem. Isso, claro, gerou confusão. Foram 63 mil eleitores que não conseguiram votar. Isso levou um dos candidatos, por exemplo, o Lopes Aliaga, que inclusive está no segundo lugar, segundo as apurações de votos, a denunciar uma fraude eleitoral nesse processo. Bom, como você mencionou, a apuração, apesar dessa confusão, continua. A gente já está com 51,5% das mesas, dos votos apurados e, segundo essa apuração parcial, 51,5% das mesas apuradas mostram Keiko Fujimori, uma personagem muito conhecida no Peru, tenta chegar pela quarta vez à presidência peruana, é filha do falecido ditador Alberto Fujimori e ela aparece na apuração com quase 17% dos votos apurados. Rafael Lopes Aliaga, que é um ex-prefeito de Lima, de extrema-direita do Partido Renovação Popular e tenta pela segunda vez chegar à presidência do Peru, aparece com quase 15% dos votos apurados. E em terceiro lugar aparece Jorge Nieto Montesinos, que foi ministro da Cultura e ministro da Defesa de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos lembrar, aquele presidente peruano denunciado por corrupção, inclusive envolvendo a empreiteira Odebrecht, que, ameaçado de impeachment, acabou renunciando. Esse candidato Jorge Nieto Montesinos foi ministro dele e aparece em terceiro lugar nas intenções de voto com cerca de 13% das intenções. Ainda está um pouco embolado aí, a gente vê que é uma margem pequena de diferença entre os três primeiros candidatos, cerca de 2 pontos percentuais. Então, como a gente está falando de somente 51,5% dos votos apurados, claro, essas tendências, né, podem mudar, essa posição dos candidatos pode mudar em um processo eleitoral que, por esse episódio, né, das mesas que não abriram, está tumultuado, mas além disso já é um processo eleitoral, Elisa, muito curioso. É uma eleição em que há um recorde de candidatos, são 35 candidatos disputando a presidência, uma situação de extrema fragmentação partidária no Peru. Inclusive, estava falando com analistas esses últimos dias que me dizem que essa grande quantidade de candidatos responde justamente a uma enorme insatisfação do peruano com a política, uma grande descrença nas instituições, descrença nos partidos, e isso gerou, né, esse surgimento de diversos candidatos, já que os políticos tradicionais não estão agradando, não estão conseguindo emocionar a população, mas curiosamente a gente vê que esses três primeiros colocados são justamente personagens já conhecidos da política peruana. Aliaga também
Já é a segunda vez que ele tenta chegar à presidência e Montesinos foi ministro por muitos anos, Elisa. E uma outra questão, o presidente que ganhar essas eleições, que provavelmente vão ser definidas em segundo turno, pelo menos é o que vinham indicando as pesquisas eleitorais e é o que está indicando a apuração até agora, vai ser o 9º presidente do país em 10 anos. O Peru atravessa uma forte instabilidade, é muito fácil para o Congresso retirar um presidente e o que a gente viu nesses anos é um presidente não conseguir ficar muitos anos no poder, principalmente sob acusações de corrupção. Elisa. Luciana Tadeu conversando com a gente. Esta imagem que vocês estão vendo é ao vivo. Isso é agora, às 9h31. Repare o tamanho da fila. E aí a gente está vendo como a escola, Bienvenidos a Classes, que eles estão num colégio eleitoral esperando para tentar votar. Olha lá no fundo da imagem até onde vai a fila. Vocês estão vendo que ela atravessa a rua? Muita gente nesta manhã de segunda-feira ainda esperando para conseguir fazer a votação no Peru. E aí, quem tem de trabalhar, quem já deveria estar na firma, e aí aquele problema generalizado para todas as empresas peruanas. Eleição presidencial, 35 candidatos. E vale também a gente pensar um negocinho. Se fosse no Brasil, você imagina, a eleição, em teoria, acaba domingo. E se nós estivéssemos numa segunda de manhã dizendo, ocorreram problemas em colégios eleitorais e ainda... Imagina a quantidade de teoria da conspiração que não apareceria por aí, hein?